Boa noite a todos. É com muito prazer que vamos dar início à nossa palestra sobre a logística 4.0 e sua implementação em projetos de grande porte e empresas voltadas tanto para a área industrial como para a área de mineração. É importante vocês, como alunos, terem conhecimento que, para poder proporcionar vantagem competitiva para as empresas, o ideal é ter o pleno domínio dos processos logísticos e esses processos logísticos sendo aplicados, fundamentados nos 4 princípios da administração, ou seja, o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, antes de começar essa palestra, eu gostaria de me apresentar. O roteiro da palestra será os seguintes tópicos. Faremos a apresentação, onde eu demonstrarei a minha atuação acadêmica, a minha formação acadêmica e minha formação profissional. Veremos os conceitos básicos. É importante saber conceitos básicos que regem a logística, como o próprio conceito de logística e conceitos como supply chains managed e o conceito de projetos. Veremos o primeiro princípio da administração, que é voltado para a logística, que é o planejamento. Nesse princípio, analisaremos todos os parâmetros para poder se ter sucesso naquilo que se deseja alcançar. Porque quando se planeja, se busca minimizar as falhas e fazer com que os objetivos sejam alcançados. Veremos também o princípio da organização, onde são alocados recursos e esses recursos fazer com que os objetivos sejam alcançados. O princípio da direção, onde se interagem com pessoas e fazem com que essas pessoas atuem em prol de alcançar esse objetivo. O controle, um dos mais importantes princípios dentro da administração e também aplicado à logística 4.0, que é quando se tem os parâmetros para realmente se verificar se tudo aquilo que foi planejado realmente está sendo atingido no decorrer das etapas. E importante também dentro dessa área, que é a implementação de projetos de grande porte, é a questão do meio ambiente, que não tem como você fazer um bom trabalho, realizar uma boa logística sem atentar às normas que regem o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, e a saúde e segurança ocupacional, onde a segurança do colaborador está acima de qualquer negociação. Então, a vida acima de tudo e a integridade física para que possa toda essa atividade numa implementação no projeto empresa de grande porte ter todo o seu sucesso conforme o cliente deseja. Então, essa será a nossa apresentação de hoje, fundamentada nesse roteiro, e busca que os alunos possam compreender que, aplicando os princípios básicos da administração, se pode ter sucesso na implementação de um projeto de grande porte, que é quando as empresas buscam ampliar o seu quadro de atividades, criando novas plantas industriais e, com isso, precisa da logística para ser a atividade pela qual todos os materiais são alocados no canteiro de obra para poder entregar uma nova unidade operacional. Então, basicamente, esta será a nossa apresentação de hoje. Então, primeiramente, eu vou falar da minha formação acadêmica, do âmbito mais básico, que foi o curso técnico em eletrotécnica, que eu vinha fazer no IFES, hoje Instituto Federal, a antiga Escola Técnica Federal de Sergipe. Então, por meio desse curso, eu comecei a interagir com materiais industriais e tive acesso ao meu estágio curricular, que foi dentro da área de materiais de uma empresa de grande porte. Então, a partir desse momento, eu comecei a interagir com a logística, ter o conhecimento dos fluxos logísticos, como a questão do recebimento, a questão de uma boa inspeção, a questão de como fazer uma especificação técnica. E, a partir daí, eu vi que a minha carreira ia se desenvolver nessa área e fiz uma graduação tecnológica em logística, onde eu tive conhecimento
daqueles princípios básicos que regem a logística, como um dos principais deles é você atribuir a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, ao menor custo. E, posteriormente, fiz um curso em Direito, sou formado em Direito pela FANESE, atuo como professor na área de Direito Empresarial, sou bacharel em Administração aqui pela UNIT, formei em 2011 e, depois que formei, fui atuar na área de gestão de projetos de grande porte e, com isso, apliquei o conhecimento que eu tinha no curso técnico, já adquirido dentro do estágio curricular, junto com o conhecimento do curso de logística, e aí ascendi profissionalmente quando passei a ser um supervisor de materiais e, gradativamente, dentro dessa carreira voltada para a gestão, eu fui me posicionando até chegar a um gerente corporativo de uma multinacional canadense. Então, fiz uma pós-graduação também voltada na área de gestão, porque o ideal é a gente ter um direcionamento dentro de uma área, de uma ciência social, e no caso a administração, como ciência social aplicada, ela busca aplicar dentro da sociedade princípios e conceitos para trazer eficiência e eficácia aos processos, aplicando os 4 princípios que nós abordaremos hoje. Sou mestre em administração, formado pela Universidade Federal de Sergipe, o que me possibilitou entrar na área da docência, porque você chega num momento profissional que você vê que é a contribuição que você pode dar para a sociedade é a transmissão do conhecimento adquirido, e atualmente participo do doutorado em administração pela UFBA, onde eu busco, dentro desse conhecimento adquirido no decorrer dessa trajetória, trazer um conhecimento novo na forma de uma tese acadêmica e proporcionar o enriquecimento dos alunos em sala de aula. Então, essa é a minha formação acadêmica. Então, transmitir para vocês que quem está falando nesse momento tem propriedade naquilo que fala academicamente, em função da sua formação acadêmica, e como também tem um respaldo profissional, em função da atuação dentro do mercado de trabalho. Então, minha atuação profissional basicamente se desenvolveu paralelamente ao campo de atuação que eu vim desde cedo, que foi a logística. Inicialmente, eu fui supervisor de materiais no projeto Níquel do Piauí. Então, era um projeto no qual se fazia um teste numa planta piloto para implementar uma nova tecnologia de aproveitamento de rejeitos, porque até então esses rejeitos da mineração estavam estocados numa pilha de minério, e, criado essa nova tecnologia, foi desenvolvido toda uma parte de aperfeiçoamento para poder ter um novo aproveitamento desse material que até então não tinha valor comercial algum. Posteriormente, eu fui supervisor de suprimentos no projeto Onça Puma. É um projeto de implantação de uma empresa de grande porte na área de mineração, que foi situado no Pará, no sul do Pará, na cidade de Orilândia do Norte. Isso foi em 2007, onde eu tive a oportunidade de participar de um projeto de grande porte, no qual eram esperados 130 mil toneladas de equipamentos, e esses equipamentos, junto com estrutura metálica, é o que compõe o desafio logístico da logística 4.0, aplicada dentro da gestão, que era a questão de receber esses materiais, identificar, distribuir dentro do site e garantir a disponibilidade e a integridade desses equipamentos em função da necessidade da montagem, trabalhando em cima do custo, da qualidade e do cronograma da obra, para que pudesse ser atingido os objetivos do cliente. Então, posteriormente, eu também fui para o projeto lá na cidade de Itabira, na mina de Conceição e na mina de Cauê, onde eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos paralelos. Nesse, distintamente, esse projeto aqui do Cauê era recebido a questão de 6 moinhos, que é o que nós vamos acompanhar no decorrer dos slides. Esses moinhos vinham provenientes da China,
num processo de aquisição que já durava há cerca de uns 3 anos, desde a confecção do contrato inicial para a fabricação desses equipamentos, até o efetivo recebimento deles no canteiro de obras. Então, é essa função da logística que nós veremos nessa apresentação de hoje. Então, fui coordenador de materiais também no projeto Salobo, outra expansão voltada para a expansão de empresas de grande porte quando se cria uma nova unidade fabril, também situada no Pará. Essa tinha uma particularidade em função de ser 80 quilômetros dentro da floresta amazônica, e aí era uma situação que apresentava algumas familiaridades em função de ter procedimentos especiais. Antes de verificar os equipamentos e materiais, eu tinha que verificar se tinha felinos rondando próximo aos materiais, ao exemplo de onças. Então, tinha procedimento para ataque de felino. Era realizado toda manhã o diálogo diário de segurança, onde meus colaboradores, junto comigo, nós nos reuníamos e aí tratávamos de assuntos relacionados ao dia anterior, e também era passada orientação em relação ao meio ambiente e à segurança ocupacional. E um desses procedimentos era, caso houvesse um ataque de felino, como proceder. Então, era do tipo, não se podia encarar o felino, não se podia virar as costas, não se podia sair correndo. E, posteriormente a esse projeto aqui, do Expansão Salobo, eu cheguei no ápice da minha ascensão profissional dentro da área de logística, que foi quando eu fui... aqui está o nome que a empresa determinou na época, é o Site Materials Manager. Então, trazendo para o bom português, é o gerente do canteiro de obras voltado para a disciplina de materiais, onde eu era responsável pelo recebimento e a acomodação desses equipamentos na obra para entregar à montadora, para poder atender o cronograma e as exigências do cliente. Então, com isso, eu fui galgando paulatinamente, a partir de um curso técnico que eu fiz na escola técnica, onde eu fui estagiário de uma mineradora, e a partir de então fui evoluindo e mostrar a vocês que quando se tem disciplina, quando se tem foco, quando se tem dedicação, se ascende profissionalmente e se pode trazer o conhecimento ao seu favor para poder garantir a competitividade do cliente, que coloca em sua mão a responsabilidade do sucesso dele. Então, a gente tem que atender a contento. E, posteriormente, eu atuei como professor, como hoje sou professor de Direito Empresarial da FANESE, sou professor em EAD daqui da casa, da UNIT, do curso de Administração, de RH e de Gestão Comercial, e sou professor do núcleo de pós-graduação, onde eu atuo ministrando essa disciplina voltada à logística e como fazer da logística um meio competitivo para que as empresas tenham vantagens competitivas, reduzam seus custos e, com isso, satisfaçam seus clientes. Então, a logística é uma atividade meio que as empresas vão se utilizar para poder ter vantagens competitivas e sucesso perante seus concorrentes. Então, essa foi a primeira parte da nossa apresentação, que falei inicialmente da minha formação acadêmica e agora da minha formação profissional. Então, vamos agora dar continuidade com alguns conceitos básicos. É importante vocês, como alunos, terem conhecimento do conceito para poder saber aonde eu vou poder aplicar aquele conceito dentro de uma realidade, dentro de um contexto onde se espera da logística a eficiência e a eficácia para se atingir os objetivos. Vou aqui tomar uma água rapidamente para que a gente dê continuidade. Então, trazendo a questão do conceito da logística, que é o tema principal da nossa palestra, logística é o processo de planejamento, implementação
e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, vamos dissecar esse conceito, para vocês verem a amplitude da logística e a importância da logística como meio de vantagem competitiva que as empresas buscam para atingir seus objetivos. Logística é um processo. Quando eu falo que é um processo, é uma atividade desencadeada de forma sequencial e lógica que vai se atingir um objetivo. Então, qual o objetivo da Logística 4.0 na implementação de projetos em empresas de grande porte? É construir uma nova fábrica. Então, esse processo dentro da logística vai estar desde a aquisição, onde é feita a especificação, seleção de fornecedores, a questão das melhores propostas e o contrato, onde vai ser adjudicado todo esse direito de fornecer, e o fornecedor, em contrapartida, vai ter da empresa que lhe contrata a obrigação de receber o pagamento. Então, processo porque são sequências de atividades desencadeadas de forma lógica e sequencial. Processo de planejamento. Planejamento por quê? Porque vai se determinar os objetivos, aonde eu vou estabelecer aquilo que eu quero atingir para poder chegar no meu resultado final. Implementação. Se eu planejo, eu vou elaborar um plano de ação e depois vou determinar quem, quando, como, onde, por quê. E vou utilizar de ferramentas como 5W2H, entendeu? Que vocês podem se utilizar como técnica de gestão para poder fazer uma implementação, onde cada um que figure nesse plano de ação vai poder desempenhar a sua tarefa. Processo também de controle. Nada adianta eu planejar, eu implementar se eu não controlo. Então, eu controlando, eu vou fazer com que eu verifique se eu estou realmente seguindo as etapas necessárias para se chegar nesse resultado. E a palavra mais importante aqui dentro desse conceito de logística, o fluxo. Porque o fluxo nunca pode ser interrompido. À medida que esse fluxo é interrompido, eu tenho uma quebra na minha cadeia que vai desde o fornecedor de matéria-prima até o meu cliente final. E se esse fluxo é interrompido, vai por terra todo o meu planejamento, toda a minha implementação, todo o meu controle. Então, a principal função do gestor é garantir o fluxo. Tá? E a garantia desse fluxo vem em cima de quê? De uma atitude proativa e de fatos e dados que vão fazer com que ele tome decisão. Porque a principal atribuição do gestor é a tomada de decisão. E essa tomada de decisão imediata, eficiente e eficaz para se atingir os objetivos determinados no planejamento. Então, o fluxo eficiente, quando se fala em eficiência, é a questão de a melhor aplicação dos recursos, a melhor alocação dos recursos, e economicamente eficaz. Quando se fala em eficácia, está falando-se no fim. O fim a que se dedica toda essa estrutura da Logística 4.4, aplicada na implementação de projetos de grande porte em empresas de áreas industriais ou áreas de mineração. Então, quando eu tenho que é economicamente eficaz, economicamente eu estou relacionando a valor financeiro, para trazer, agregar valor àquilo que se produz economicamente. Então, se eu tenho um conjunto de materiais como estruturas metálicas, como equipamentos, como cabos elétricos que vão ser interligados e vão conduzir um processo fabril, aquilo vai me gerar um bem que dentro do mercado vai ter um valor econômico, um valor acima do que ele se apresenta na forma de matéria-prima. A exemplo do minério, o manganês, o ferro. Quando ele está sobre a forma bruta, ele tem um valor, mas ele manufaturado, como uma liga de aço, um aço inoxidável, ele vai ter uma atuação econômica vantajosa e com isso vai garantir essa eficácia. Então, esse fluxo tem que ser garantido também das matérias-primas que vão produzir esse novo produto,
economicamente viável. Esse fluxo vai garantir o quê? Estoques em processo. O exemplo que eu dei aqui de se pega um minério de ferro e se produz uma liga. A questão de produtos acabados, materiais para a própria utilização da indústria, como válvulas, como rolamentos, como materiais de fixação. E também outra informação importante no conceito de logística, o fluxo de informações. Não adianta apenas eu ter o fluxo de material se eu não tenho uma informação precisa, uma informação que me traga segurança para eu tomar uma decisão. Porque eu, como gestor, e vocês, como futuros gestores, têm que tomar decisões em cima de fatos e dados, decisões que vão influenciar diretamente nos objetivos da empresa, que busca o lucro e busca minimizar seus riscos. Então, a informação tem que ser disponibilizada de forma clara, tá? E essa informação vai vir desde o ponto de origem, tá? Até o consumidor final, tá? O ponto de consumo com o propósito de quê? De atender às exigências do cliente, tá? O cliente aqui, no caso, é aquele no qual vai nos contratar, vai confiar a nós a responsabilidade de garantir esses objetivos, e como a logística é uma atividade meio, na qual o gestor deve se utilizar de forma eficiente e eficaz para garantir a satisfação do cliente, então esse é o contexto principal de se entender o conceito de logística. Então, outro conceito que eu trago aqui para vocês é a questão da gestão da cadeia de suprimentos. Então, como eu falei, o conceito de logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de materiais e informação desde o ponto de origem até o consumidor final de forma eficiente e eficaz para se garantir o atendimento das necessidades do cliente. Então, ela se inicia desde o ponto de origem onde eu tenho a aquisição dos meus insumos, das minhas matérias-primas, e com isso vou estender até o consumidor final. E quando vai retornar também para aquele primeiro fornecedor por meio da logística reversa, que é quando a cadeia de suprimentos ela vai até a seu extremo, que é o cliente, e retorna em função de uma necessidade. Seja de garantir o retorno daqueles produtos que já foram utilizados, seja para garantir uma satisfação do cliente que não foi satisfeita. Então, eu tenho aqui que a gestão da cadeia de suprimentos, conhecida mundialmente como SCM, o Supply Chains, então é Supply Chains Management, ou seja, gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Pode ser definido como planejamento e o gerenciamento de todas as atividades envolvidas de aquisição, quando eu procuro adquirir aquele produto, aquele bem, aquela matéria-prima para colocar num processo produtivo. Terceirização, onde eu vou disponibilizar esses recursos na mão de terceiros para que possam me dar um apoio. Dentro da logística, é um exemplo que eu posso trazer para vocês, empresas de gestão de transporte, empresas que fazem logística internacional, empresas que fazem movimentação de materiais por meio de equipamentos especiais como guindastes, terceirização, conversão e todas as atividades de gestão logística, bem como a coordenação e colaboração com parceiros, porque é importante se ter parceiros, porque não tem como se agir sozinho. Se a cadeia de gestão de suprimentos vai desde do meu fornecedor de matéria-prima até o meu cliente final, eu tenho que ter uma coordenação e que todos colaborem para que cheguemos ao mesmo objetivo. Então, além do conceito de logística, o aluno ter o conhecimento do conceito de supply chains também é importante dentro da logística 4.0, onde vai ser efetuada para a implementação de projetos em empresa de grande porte. E, por fim, estamos falando de implementação de projeto, importante também ter o conhecimento do conceito de um projeto, tá? Eu trago o conceito aqui do PMBOK, que é o livro que rege a questão da gestão de projetos.
tem o PMI, que é um instituto internacional que regulamenta essa matéria e que busca aprimorar os profissionais nessa área. Então, no PMBOK, o conceito de projeto é determinado da seguinte forma. Tecnicamente, projetos podem ser definidos como empreendimentos não repetitivos, ou seja, dentro da área de logística se recebe apenas uma vez, se estoca uma vez, se identifica uma vez, se preserva uma vez e se atende uma vez, porque é uma implementação de um projeto. Diferente de uma operação onde todo mês está chegando material para ressuprir o estoque operacional da empresa, onde é determinado o nível de ressuprimento, o estoque de segurança e é feito toda aquela manutenção de estoque. Na logística, aplicada a um projeto de implementação em empresa de grande porte, ele é não repetitivo, tá? É caracterizado por uma sequência clara, vocês estão vendo que é o primeiro conceito de logística, um processo, então, uma sequência lógica, tá? Clara e lógica de eventos, tá? A exemplo desses eventos na logística, o recebimento do material no site, onde vai estar realizando a obra. Outro evento, a entrega à montadora que vai fazer essa montagem industrial. Então, esses eventos têm início, meio e fim, porque ele não é repetitivo. Então, vai ter um período que vai ser o fluxo maior de recebimento de caminhões, no caso, é onde a logística atua para a implementação desses projetos, e vai chegar um momento que o último produto vai chegar e, com aquilo, a fase do transporte encerrou dentro dessa etapa da construção, tá? Então, temos o início, meio e fim, que se destinam a atingir objetivos claros, tá? Nessa apresentação de hoje, vamos mostrar a questão de uma expansão, onde foi adquirido 6 moinhos da China, tá? Então, o objetivo era receber esses moinhos e deixar eles disponíveis e íntegros para a montadora efetuar essa montagem e, com isso, atender ao cliente, tá? Bem definidos, sendo conduzido por pessoas, tá? Dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Então, eu tenho aí uma base para poder atuar dentro de um projeto de implantação em empresas de grande porte, um projeto de grande porte. Eu não posso fugir desses parâmetros, como o tempo. Houve projetos que a empresa já havia vendido a produção antes mesmo da fábrica estar pronta. Então, se eu não ajo com eficiência e eficácia e comprometo esse tempo, eu vou comprometer a competitividade do cliente. Questão de custo. Foi feito um levantamento antes de iniciar a obra para ver a possibilidade de se adquirir recurso, tá, ao menor custo possível para poder implementar esse projeto. Então, tecnicamente, chama-se o CAPES, tá, para poder fazer esse levantamento, para poder ver a viabilidade econômica. A relação de recursos envolvidos, a questão de aquisição desses produtos. Houve projeto em que eu participei que a demanda de aço era tão grande para atender o projeto que as outras empresas que lidavam com esse tipo de material estavam com dificuldade de adquirir no mercado. Então, tem a questão dos recursos envolvidos e, por fim, a qualidade. Aquilo que está nas especificações, aquilo que o cliente deseja receber em função de garantir o que se comprometeu com o seu cliente. Então, dentro dessa estrutura tempo, custo, recurso e qualidade, é que um projeto se apresenta na forma de um evento não repetitivo, que vai ter início, meio e fim, para atingir um objetivo. Então, com isso, nós encerramos os conceitos básicos voltados aí para a questão da logística 4.0 na implementação de projetos em empresas de grande porte. Então, o planejamento, aquele primeiro dos princípios da administração. Vou tomar uma água aqui para a gente aprofundar em relação a esse importante fundamento da administração aplicada à logística. O planejamento vai fazer com que os objetivos na implantação do projeto sejam alcançados. Então, na gestão, dentro dessa área de implementação de projetos de grande porte,
Aqui eu mostro para vocês o layout do que seria o pátio de estocagem, onde eu tenho aqui as quadras. Esses pequenos quadrados aqui são quadras, onde o material será alocado. Então, planejamento, eu já prevejo aquilo que vai acontecer, a minha necessidade dentro de um canteiro de obra. Eu determino um local, então vocês podem ver aqui que há toda a área industrial existente no próprio projeto, e foi alocado toda uma localidade com ruas, aqui são ruas, tá? Onde vai ser feita essa circulação. Esses quadros aqui representam 2 galpões de lona, porque tem materiais que não podem ficar no tempo, então tem que ser protegido das intempéries, materiais eletrônicos, materiais de instrumentação. Então o planejamento direcionou todas as ações para que eu possa garantir o quê? A disponibilidade e a integridade desses equipamentos dentro do meu canteiro de obras. Então, todo um acesso onde vai ser feita a circulação, essas áreas aqui dentro do princípio lá da gestão de estoque com localizações, porque o material é recebido, é identificado, é cadastrado e com isso é identificado dentro de uma localização para na hora do atendimento eu ter agilidade no meu processo para não impactar no tempo da obra. Então, todas essas localizações com placas específicas e com uma área destinada que possa ter a movimentação interna dentro dessas quadras e com isso eu poder alocar materiais de naturezas diferentes. Então, geralmente nós temos 4 tipos distintos de materiais, como estruturas metálicas, tubulação, cabos e equipamentos, então distribuindo da melhor forma para que eu possa reunir por família de materiais. Então, o planejamento é o primeiro princípio da administração aplicado na logística, aonde eu vou fazer com que os objetivos sejam atingidos e que os riscos sejam minimizados. Então, a partir desse planejamento, eu vou estar direcionando minhas ações e, logo após, utilizando os outros princípios, conforme nós veremos a seguir. Então, aqui no planejamento, eu trago a foto que... Só um instante. Voltando para o planejamento. Pronto, eu trago aqui uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Isso aqui é um acervo pessoal do projeto que eu participei lá em Itabira, em 2012. Então, foi o recebimento de 6 moinhos provenientes da China e, na ocasião, eu participei dando esse apoio logístico para a questão do recebimento desses equipamentos no canteiro de obra. Então, feito o planejamento, também é importante observar a questão que a estrutura, todas as peças têm que também se prever uma área de movimentação. Aqui é um guindaste de 400 toneladas para levantar esses equipamentos. Aqui, para vocês terem ideia, aqui é um moinho, ele vem tripartido, tá? E cada uma dessas peças aqui pesa 33 toneladas, tem 6 metros de diâmetro por 2,5 metros de altura. Exige carga especial, exige toda uma logística implementada especificamente para isso. E, com isso, requer um alto grau de planejamento, um alto grau de profissionalismo, um alto grau de comprometimento, que é isso que o cliente espera de nós gestores. E vocês, futuros gestores, têm que atuar dentro dessa linha de raciocínio. Questão de comprometimento e capacitação técnica, é o que vocês estão buscando adquirir atualmente no curso. Então, para vocês terem ideia, a questão do planejamento, um guindaste desse aqui, o aluguel dele é R$17.000 a hora. Então, se eu não faço um planejamento preciso, de utilizar ele apenas no momento adequado para poder fazer o içamento dessa peça, eu estou desperdiçando para o cliente que me contrata R$17.000 por hora. Então, vocês imaginem o que é isso aí dentro de um custo que já foi levantado anteriormente em função de se captar recurso financeiro no mercado. Então, quando eu planejo, eu vou minimizar os impactos para o meu cliente.
Tá? Então, vocês veem que há toda uma estrutura voltada para atender a montagem dessas peças e depois a colocação. Então, esse princípio do planejamento é um dos mais importantes dentro da gestão, tá? E da logística 4.0 aplicado aqui na implementação de projetos de grande porte. Temos a questão aí da organização. Uma vez que eu planejei, agora eu vou organizar. Organizar o quê? Os recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos no planejamento. Então, vocês vejam que aplicando de forma simples os princípios da administração voltado para a logística, eu vou atingir meus resultados. Tá? Então, eu tenho aqui a organização. Se organizou toda uma área, tá? Próximo à montagem, para que os equipamentos não tivessem grande necessidade de movimentação e apenas lançassem a peça, girassem e fizessem a aplicação. Então, quando eu organizo, eu faço com que os recursos estejam na mão das pessoas certas para realizarem as atividades certas dentro da sua sequência lógica, para se atingir os objetivos estabelecidos no planejamento. Vimos a questão dos 3 conceitos básicos, o conceito de logística, o conceito de supply chains, o SCM, e a questão do conceito de projeto. Então, vimos inicialmente o planejamento, onde foi mostrado um layout elaborado para fazer o recebimento desses materiais. Vimos a organização na qual os recursos vão ser alocados e agora aquele esboço daquele planejamento de uma área de estocagem está concretizado aqui no canteiro de estocagem. Vocês lembram dos 2 galpões que eu destaquei lá no quadro? Olha eles aqui, ó. Tá? Olha as quadras aqui distribuídas por meio de ruas. Então, o que é que acontece? Quando eu planejo, eu vou implementar, né, que a logística é o processo de planejamento e implementação. Então, foi implementado tudo aquilo que se planejou. As peças passaram a chegar, foram recebidas numa área restrita. É importante isso também, que uma área de logística deve ser uma área de acesso restrito, porque quanto mais pessoas têm acesso, mais problemas podem ocasionar para o gestor de logística. Então, aqui por família de materiais, ó, vocês observam pelas cores, aqui equipamentos azuis, são equipamentos de uma mesma procedência que vão ser aplicados em um determinado contexto. Estruturas metálicas aqui, ó, agrupados, tá? A questão de outro tipo de equipamento aqui, então vocês viram que houve o planejamento e agora se implementou o que se planejou. Uma área de estocagem, olha as ruas aqui, olha as ruas de acesso, e aí para as pessoas se locomoverem dentro das quadras. Então, toda essa questão do material foi planejado, material que não pode ficar exposto ao tempo, guardado no galpão, para poder garantir a disponibilidade e a integridade desses equipamentos. Então, visto o planejamento, a organização se propõe justamente a isso, tá? Garantir o recurso, tá? Alocar esse recurso na mão daqueles que vão executar as atividades de forma lógica e sequencial. Então, na organização, eu trago aqui equipamentos de movimentação, tá? Aqueles mais importantes dentro das atividades logísticas. Por quê? Eu vou receber materiais que muitas das vezes entregue por diversos tipos de modais, tá? Então, temos a intermodalidade, onde eu posso usar um modal marítimo, um modal terrestre e também intermodalizar esse recebimento. Então, o principal dentro de um projeto de grande porte seria o guindaste, tá? Então, esses guindastes vão de guindastes de 15 toneladas a guindaste de 400 toneladas, que, como eu frisei aqui, que vão a R$17 mil a hora de locação. Então, eu tenho que organizar e tenho que planejar essa operação de forma precisa, para que, utilizado esse guindaste, eu já devolvo a quem eu loquei para eliminar, pagar um custo adicional pela falta de utilização. Empilhadeiras são fundamentais também, porque vai trazer agilidade no descarregamento de caminhões, tá?
Uma empilhadeira ideal para um projeto de grande porte é de 15 toneladas, porque as vigas geralmente chegam até a 9 toneladas e tem a capacidade dela de içamento, então vai trazer agilidade. Caminhões guindaltos, conhecido como caminhão muque, onde é feito o transbordo de um caminhão para o outro e com isso já levar para a área de montagem, tá? E aqui o manipulador telescópio, que dentro de todos esse aqui é o que tem mais agilidade, que em função de seus pneus aqui na forma de trator, ele não tem a necessidade de se locomover em áreas planas, que a segurança do trabalho, dentro da gestão de segurança, determina que empilhadeiras devem andar em áreas niveladas, em áreas planas. Então, se eu faço um contrato de locação com equipamento desse porte, eu vou trazer agilidade para a minha operação na logística dentro de um projeto de grande porte. Questão de materiais de içamento, se eu vou fazer o içamento, eu tenho que ter equipamentos e materiais como manilhas, tá? Que vão ser utilizadas para fazer a movimentação desses equipamentos. O guindaste apenas, ele levanta, mas é amarrado por meio desses materiais, passando aqui o slide, aqui são as cintas, tá? Essas cintas, elas devem ser protegidas com quebra-quinas, porque dentro dessas peças podem ter pontas vivas, cortantes, e à medida que esse material aqui, ele é violado, ele sofre uma deterioração, ele já perde toda a capacidade e toda a segurança que o fornecedor determina para esse tipo de material. E também cordas guias, porque o material não pode ficar solto, ele tem que estar sendo guiado para fazer esse descarregamento. Materiais de segurança, porque é importante ter toda essa estrutura de segurança para isolar a minha área de operação. Eu faço uma isolação dessa área de operação por meio de cones, por meio de circuitos, por meio de corrente zebrada, identifico, tá? Empresas determinam regras de ouro, onde a negligência dessas regras executa uma demissão sumária, então todos têm conhecimento dessas regras de segurança. E segurança não se negocia dentro de um canteiro de obra, segurança é lei, é norma, deve ser atendida, tá? Com responsabilidade e critérios bem definidos. Temos também a organização de materiais de preservação, porque a logística na área de gestão de recursos, quando você é o responsável em garantir o recebimento desses materiais, você tem que garantir a disponibilidade e a integridade. De nada adianta eu receber um motor se quando eu for entregar a montadora o motor está queimado, pela falta de ligação da resistência de aquecimento. Um exemplo que eu trago para vocês. Então, isso aí é importante. Então, eu tenho lonas para cobrir esse material, são materiais de óleos e graxas para poder evitar uma corrosão daquelas partes e peças. Dormentes, ponta de dormentes, porque apesar de serem estruturas grosseiras como estruturas metálicas, mas num canteiro de obras, nada fica diretamente exposto ao chão. Tudo tem que ficar protegido em cima de, mais recomendado, peças de madeira. Como são peças pesadas que podem afundar à medida que você põe uma madeira mais fina, então o recomendado são ponta de dormentes, aquele mesmo de trilho de trem, cortado em 3 pedaços. Um dormente deste tem cerca de 2,10 metros, então você corta em pedaços de 70 centímetros. E com isso vai fazer a preservação do material. E a identificação, para eu já ir para o meu próximo princípio, que é a questão, também o princípio do controle. De nada adianta eu planejar, nada adianta eu organizar, nada adianta eu direcionar se eu não controlo. E como é que eu vou controlar? Identificando os materiais. Por meio de quê? De etiquetas, tá? Por meio de marcador industrial, onde eu vou aplicar no material essa identificação do seu histórico de aquisição. E agora a direção, mais um princípio voltado para a logística aplicado na administração, né? Só retomando os 4 princípios: planejamento, organização, direção e controle. Então, na direção, nós vamos determinar atribuições a terceiros
e vamos cobrar, delegar e cobrar. Um gestor deve tomar decisão e essa decisão, em cima de fatos e dados, ele delega atribuições e cobra. Então, o transporte é uma relação da logística onde vai ser feito essa questão do direcionamento de atribuições. Então, aqui uma foto dos moinhos saindo da China, tá? Aqui a fábrica da China, onde eles ficam em cima das carretas, vai sair do parque industrial, onde é produzido as peças desse moinho, para depois ser transportado por meio de navio e chegando no Brasil, volta a ser transportado pelo modal rodoviário. Então, eu trago agora a foto dos moinhos dentro do navio. Então, o slide anterior, vocês viram que ele saiu de dentro da fábrica. Agora, eles estão dentro do navio. Isso aqui é o porão de um navio, entendeu? Aqui são as carcaças, como eu falei, o moinho é tripartido. Cada peça dessa pesa 33 toneladas, então eu preciso de toda uma estrutura especial para fazer esse transporte. Então, essa logística internacional saiu da China em direção ao Brasil. Tá? Tem toda uma questão do tempo também que tem que ser determinado para não comprometer o meu cronograma da obra, então tem que ser feito esse planejamento. E com isso a questão da escolha do armador, ou seja, aquele que vai fornecer o navio para trazer esses equipamentos. E a questão também dessa parte da direção voltada, o recebimento aqui, os moinhos, quando chegaram já no Brasil, feito o comboio, para poder seguir em direção ao canteiro de obras. Vocês veem que tem toda uma estrutura de batedores, tá? São empresas especializadas em fazer o acompanhamento dessas peças que extrapolam o tamanho regulamentado em lei, tá? Então, vocês veem que há excesso da peça, tá? Em cima do transporte, então é feito todo um planejamento e toda uma estrutura para poder fazer com que essas peças cheguem no canteiro de obra com segurança, tá? Acima de tudo, para que não ocorra nenhum acidente nesse percurso. Então, uma técnica que se usa na logística é o rotograma, onde um profissional vai fazer todo o acompanhamento inicialmente desse trajeto para levantar pontos críticos como pontes, como passarelas, como viadutos, para ver se há algum ponto que esse comboio possa sofrer alguma intervenção. Vocês lembram do conceito de logística, onde o fluxo não pode ser interrompido? Então, é esse fluxo que cabe o gestor da logística implementar de forma eficiente e eficaz para se atingir os objetivos. Então, a direção, dentro de uma implementação de projeto de grande porte, está mais voltada para você atribuir responsabilidades a terceiros e cobrar. Tá? Então, mais um princípio da administração aplicado à logística. E, chegado esse equipamento, o descarregamento, onde vocês viram aqui as cintas, olha. As cintas, a questão da segurança, isso aqui é um operador que está dando sinal ao operador de guindaste, aquele equipamento que geralmente é locado, para evitar que se tenha um custo adicional. Então, vocês veem que houve o planejamento, olha os dormentes aqui, ó, onde a peça vai ser apoiada para não ficar diretamente sobre o solo. Então, é feito o descarregamento e vocês viram o primeiro slide voltado à direção, onde o material saiu da China, em cima de caminhões, e chegou no canteiro de obras e está sendo descarregado. Então, temos agora a questão do controle. É importante ter o controle para eu saber aonde essas peças vão ser aplicadas, tá? Como eu falei, a gestão de um projeto é um evento único, ele não se repete, então não há código de materiais como a gente vê numa operação. Então é feito o que? Isso aqui chama de tag, tá? Tag é a identidade da peça, que em cima da engenharia, quando fez todo o projeto de engenharia, determinou o nome e o número de cada peça, é uma peça única. E o controle é feito por meio desse dado aqui, que mostra aonde vai ser aplicado, aqui a área vai ser aplicado na britagem, tá? E também o que é que vai acontecer? Tem a questão de uma informação muito importante, o peso, tá? Porque quando se é chamado o operador do equipamento para fazer a movimentação, a primeira pergunta que ele faz é quanto isso pesa. Então, eu tenho que fazer o controle para poder também saber
o quanto falta de material ser recebido na obra. Em uma obra de grande porte, a parte logística ela é calculada em cima de toneladas de equipamentos e estrutura metálica. Então, se eu faço um controle do peso recebido, eu já sei o percentual que falta chegar ainda para ser atendido no canteiro de obras. Então, a questão do controle, eu tenho que ter indicadores para poder medir a questão dos veículos recebidos, tá? Dos equipamentos em função dos contratos de aquisição, das estruturas metálicas, o quanto ainda se tem para receber, o quanto já está no canteiro de obra para ser montado, tubulação e cabos elétricos, para poder reunir todos esses itens e fazer a montagem industrial. Então, temos a questão do meio ambiente, que é importante garantir a preservação do meio ambiente. Vocês estão vendo que aqui a unidade onde está sendo montada esse projeto aqui, ó, aqui a parte de estocagem, certo? Direcionada aqui. Então, há todo um contexto ambiental que deve ser feita essa preservação. Então, para se garantir essa preservação ambiental, eu tenho que fazer uma gestão de resíduo, tá? Então, essa gestão também vai se aplicar aos 4 princípios, como planejamento, organização, direção e controle. Eu tenho que ter planos de ações e estrutura para garantir a eficácia, para mitigar vazamento de óleo, porque muitas das vezes os veículos que vêm entregar vazam determinado tipo de produto, como também pode ter um vazamento de um produto específico que pode atingir o lençol freático. Então, eu tenho que ter toda uma política e todo um planejamento para atender o meio ambiente, e a logística reversa, porque essas peças chegam dentro de caixas, chegam amarrado por cintas. Então, depois de montado, aquele material tem que ser descartado. Então, eu faço uma logística reversa de tudo isso aí. E já encerrando a questão da segurança e saúde ocupacional, onde vocês veem aqui um operador, tá? Olha a linha guia aqui, ele segurando, ó. Aqui a cinta, a linha guia, e aqui toda essa estrutura levantada de uma única vez, isso uma inovação logística, onde um caminhão desse levava 2 dias para ser descarregado porque era tirado peça por peça, e se implementou, se estudou uma inovação de se criar um rack, onde é disposto em cima da carroceria, as peças são armazenadas para o transporte em cima do rack, e o recebimento é feito içando de uma única vez. Então, trago aqui para vocês uma questão de um item importante para ter segurança nessa movimentação, que chama plano de rigger. Plano de rigger é o planejamento, tá, de como vai ser feita essa movimentação, que determina como o guindaste vai se posicionar, que é uma visão aérea do guindaste. Ele vai fazer o giro da lança, essa lança gira, e vai poder pegar essa carga para poder atender essa necessidade. Então, concluindo aí nossa apresentação, trago uma reflexão para vocês aqui de Demi, que foi um dos idealizadores da qualidade total, que ajudou a reerguer o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E nós que somos gestores, e vocês como futuros gestores, que têm como principal premissa a tomada de decisão, entendeu? Nós temos que o quê? Que entender que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Então, não há sucesso no que não se gerencia. Então, agradeço aí a participação de todos, agradeço o acompanhamento dessa palestra, e estou à disposição aí por meio desses contatos para esclarecer qualquer dúvida, e espero sucesso na vida profissional de vocês. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.